Oi, eu sou um sujeito que ama estar com pessoas e falar com pessoas. Também amo estar com os livros e falar sobre leitura. Tanto que fiz desses dois amores o meu trabalho. E o meu trabalho fiz minha razão de viver. Então dá para imaginar o que eu estou passando, né? Nesse período. Pois há 22 anos eu realizo palestras sobre valores morais e palestras sobre leitura proficiente em escolas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais. Enfim, esse trabalho me proporcionou conhecer 111 cidades do Brasil e uma enormidade de pessoas incríveis, maravilhosamente hospitaleiras, às quais eu sou eternamente agradecido. Outra atividade que me dá muito prazer é administrar o blog Somente Leituras, onde há 8 anos eu coleciono textos e artigos, teses, enfim, estratégias, técnicas, a história. Procuro colocar no blog tudo que um leitor deveria saber antes de pegar um livro para ler. E especificamente nesse vídeo eu construí uma ideia de leitura que o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss denomina como bricolagem, que é um termo que serve para descrever uma ação espontânea ou um pensamento que não segue o rigor científico. E eu construí essa ideia com o objetivo de mostrar o quanto a leitura é uma ferramenta importante para a compreensão e interação de problemas sociais e também o quanto ela pode qualificar o debate nas redes digitais, né, fomentando uma interpretação mais assertiva de determinados temas que ultimamente vêm surgindo. E, e eu fiz esse vídeo com muito amor, com muito carinho, espero que vocês gostem, ok? É isso. Essa história acontece em Atenas e com um sujeito muito estranho, um sujeito que não gosta de livros e na verdade ele não tem amor pela palavra escrita. Ele diz que a palavra escrita atrai o pensamento e ele tem razão, porque eu sei disso através dos livros. Esse sujeito também tinha um hábito muito estranho. Todas as manhãs ele ia para a praça de Atenas e ficava lá conversando com as pessoas. Na verdade, ele ficava indagando as pessoas. Ele sempre queria saber o que uma pessoa achava sobre o amor, sobre a paixão, sobre o belo. Na verdade, ele questionava mesmo o que é o belo, o que é a paixão, o que é o amor. Era uma segunda-feira, por volta de 11h15. Ele estava lá, como sempre, na praça de Atenas, indagando as pessoas, e quando de repente ele vê um negrão alto, bonito, caminhando na direção dele. Aí ele fica observando esse negrão vindo, né? E quando o negrão passa, aí ele chama e diz: "Ei, moço, por acaso você não é o poeta Eucajos?" Aí o poeta se vira e diz: "Sim, eu sou, e com certeza você é o filósofo Sócrates." Aí Sócrates diz: "Eu ouvi muito falar de você." E o Eucajos diz: "E eu li muito sobre você." Então os dois ficam ali conversando. E imagina, né? Um filósofo e um poeta, papo de maluco. O poeta fica falando o quanto ele ama as palavras,
como é interessante ficar lapidando um texto, e o Sócrates ficar falando quanto a dialética tem o seu poder, quanto a linguagem oral é linda e o poder da palavra falada é extraordinário. Então eles ficam naquele embate ali, falando, cada um puxando a brasa pro seu assado. Mas o Eucádio tinha um compromisso, então eles acabam se despedindo. Eles caminham, acho que uns 7 metros, e o Sócrates se vira e chama o poeta. Ei, poeta! Aí o poeta diz, diga, Sócrates, só uma coisa, ler para quê? Aí o poeta diz, para questionar, meu amigo filósofo, para questionar. Quando nos referimos a questionamento, sempre lembramos de Sócrates. No entanto, séculos antes, Tales de Mileto, ao questionar a criação do mundo pelos deuses, inaugurou uma nova forma de olhar para as coisas, questionando principalmente aquilo que já se apresentava estabelecido. Para ele, questionar era literalmente olhar para o mundo ao seu redor, explorando ideias, descobrindo suposições, analisando conceitos e diferenciando o que sabia do que não sabia. Ou seja, um método perfeito de leitura voltado para a compreensão. Para colocar em prática esse método de leitura questionador do Tales, é preciso entender a conexão lógica entre ideias, construindo argumentos, detectando inconsistências, identificando e solucionando problemas, avaliando fundamentos e, principalmente, refletindo sobre as justificativas dos nossos valores. Só em pensar que esse processo questionador da leitura pode ser facilmente adquirido através do hábito, me dá vontade de chorar. Porque, infelizmente, passamos a maior parte do tempo na escola procurando por respostas. As respostas certas nos ajudavam a passar de ano, mas saber fazer as perguntas certas nos ajudaria na vida. O sujeito que tem mais de 50 anos, assim como eu, quando olha para as redes sociais e vê tanta intolerância, tanto ódio, tanta violência, certamente dirá que no nosso tempo não era assim. Dirá que a gente era feliz e não sabia. Vou ter que concordar com esse sujeito. Realmente, no nosso tempo não era assim. Sei que não há dados para comprovar e nem meios para comparar, mas talvez fosse pior. Talvez no nosso tempo houvesse mais ódio, mais intolerância, mais violência e mais corrupção. A verdade é que a gente era feliz e não sabia. Ou a gente era feliz porque não sabia da verdade. Tempos atrás não tínhamos tanta informação. Também não tínhamos acesso fácil à pequena quantidade que era produzida e disponibilizada. Diferente de hoje, que além da mídia profissional nos bombardeando, também temos em cada portador de smartphone um replicador e produtor de conteúdo nos metralhando segundo a segundo. O número de notícias sobre violência, corrupção e intolerância que chegam ao nosso conhecimento é infinitamente maior que há 50 anos atrás.
deixando em nós uma impressão completamente errônea que esses problemas nocivos à sociedade se intensificaram, quando na verdade foi o mecanismo de acesso e distribuição dessas informações que evoluíram. Aquele bate-papo, que antigamente era exclusividade do botequim, do salão de beleza, quando resolvíamos todos os problemas do mundo, ganhou nova proporção com as redes sociais, onde todos têm algo a dizer sobre tudo. Exatamente como era no botequim, no salão de beleza. Sim, naquela época nós também falávamos sem ter pleno conhecimento do que estávamos dizendo. No entanto, nós nos calávamos diante de alguém que sabíamos possuir tal conhecimento. Nós nos calávamos diante de um professor, diante de um médico, diante de um advogado. Nós nos calávamos diante de alguém que sabíamos que leu ou estudou sobre o assunto. Nós nos calávamos para ouvir e aprender. Bem diferente de hoje, onde todos querem falar e falam ao mesmo tempo e ninguém se ouve, porque ninguém quer ouvir. Mas, se por mero acaso alguém nos ouvir, o que queremos? Queremos elogio. Queremos que concordem com nossas ideias. Queremos que nos agradeçam por dividir com o mundo tão belas palavras. Queremos deixar bem claro que somos do bem e queremos o mundo à nossa imagem e semelhança. E se alguém ousar discordar, se alguém ousar não concordar com a nossa forma de pensar, sem misericórdia, vamos usar o poder sagrado recebido dos deuses digitais e vamos eliminar, excluir e deletar esse herege do nosso universo virtual e às vezes do real. E participei de 8 grupos no Facebook de literatura e de leitura. Hoje estou só em 2, no Ler e Viver e no Clube do Livro. Saí dos demais porque leitura e literatura não se faziam presente. Mas meu choque de realidade em relação aos grupos aconteceu quando eu vi o perfil pessoal desse indivíduo aí. Ó. Pois é, esse aí é o meu perfil pessoal. Havia apenas essa publicação sobre o lançamento do livro do meu amigo Dinati, que eu compartilhei, e essa outra, por motivos óbvios, porque se trata do meu livro Falei com Da Vinci. Além disso, havia mais 5 ou 6 postagens especificamente de livros e leitura. A verdade é que eu fiquei tremendamente chocado, mas iluminado. Nada se compara à própria história. Pois é. Só que para amenizar o meu trauma, o que eu fiz foi fuçar no perfil dos outros participantes dos grupos, né? Os meus colegas, que em teoria são leitores como eu. E o que eu descobri foi muito revelador. Eu não era o único com esse comportamento bizarro. Eu descobri que 90% dos participantes, também os mesmos, né, que publicam coisas lindas na página do grupo sobre suas leituras, raramente publicam algo sobre leitura ou livro nos seus perfis pessoais. Parece coisa de maluco, mas sim, é óbvio que a ideia de comunidade no Facebook é aproximar pessoas com os mesmos interesses. Mas meu questionamento diz respeito às leituras que já realizamos e ali e comentamos, leituras que nos levaram a uma nova compreensão das coisas, uma leitura que não tem a intenção de ser maior ou melhor, mas provavelmente será mais assertiva que a leitura de alguém que não lê. Eu fiquei tão chocado com essa percepção que resolvi estender a questão aos meus colegas de grupo, né, com essa postagem, ler para quê? A postagem era leitura para quê? O meu objetivo era despertar o questionamento no meu leitor de cada um. Afinal de contas, por que razão não nos mostramos como leitores? Será que temos vergonha de assumir a nossa condição de leitor para a sociedade em geral? Ou será porque leitores são vistos como chatos? Mesmo se tratando de Facebook, eu gostaria que alguns fossem além e questionassem se realmente o comportamento de compartilhar interesses e experiências de leitura em grupos, ou em saraus, ou em rodas de leitura, estimulam efetivamente a troca e o intercâmbio de ideias, ou estamos apenas exercitando
nossas vaidades. Afinal, quem somos? Somos leitores anônimos num encontro terapêutico? Nada disso. Nós somos indivíduos capacitados para transmitir e dividir cultura e construir história. O termo leitor chato, ou o termo eco-chato, são conceitos estruturais construídos com o objetivo de intimidar e desanimar indivíduos críticos e conscientes a não desempenhar o seu papel na sociedade. Nós, leitores, temos que bora turbinar nossos perfis com leitura, com trechos de romance, com poesia, com resenhas de filmes, com frases, com interpretação de notícias. Somos leitores, imaginação não vai faltar. Vamos construir novas estratégias para valorizar uma leitura de mundo nas redes sociais, uma leitura sem a domesticação das timelines, uma leitura indomável que vai além do nosso curral, do nosso celeiro de grupos. O analfabeto funcional é o indivíduo que sabe ler, mas não consegue compreender e interpretar o que lê. E não consegue ir além da leitura mecânica, porque ele tem dificuldades em reconhecer figuras de linguagem como ironia, sinestesia, menotomia e antítese. E isso o impede de ler nas entrelinhas e realizar leituras paralelas de conteúdos e situações. A sedução de memes e imagens na comunicação digital propiciam ao analfabeto a falsa sensação de domínio e inclusão no mundo da informação. O analfabeto funcional, o semi-analfabeto e o analfabeto pleno, que deita e rola no WhatsApp, mandando e recebendo mensagens de voz, são os alvos preferidos da desinformação e da manipulação, porque são incapazes de distinguir fato de opinião. Não é à toa o sucesso do Facebook no Brasil, porque esse sucesso vem atrelado ao baixo índice de leitura dos usuários. Segundo os dados do INAF, 72% dos analfabetos funcionais usam o Facebook, 12% escrevem comentários e 13% curtem publicações. Mas, olhem só, 84% replicam conteúdos. Essa porcentagem dos analfabetos funcionais que replicam conteúdo ilustra o quanto eles se sentem inseridos no universo da informação. É uma porcentagem alarmante, pois ela mensura o tamanho da dificuldade que teremos para acabar com as fake news. Com a ilusão de serem possuidores de algum conhecimento de causa, ao repetir tal qual papagaios que a esquerda é comunista e a direita é fascista, o analfabeto funcional tem sido mais atuante que um leitor proficiente nas redes sociais. Isso explica a quantidade de publicações que geram muita polêmica e pouco conhecimento. Claro que o leitor proficiente também é responsável por muitos barracos digitais, mas é compreensível, né? Depois de tanto esforço para se fazer compreendido, que alguém desista, perca a paciência. Né? Então, de lado temos o leitor proficiente, que perde essa paciência, e de outro temos o analfabeto funcional, que pensa saber que sabe. E o resultado é um debate repleto de palavrões, ameaças, que separa famílias, desfaz amizades, e principalmente, né, destrói a possibilidade de criarmos novas relações. O leitor proficiente precisa tentar ao máximo não se mostrar inteligente. Ele tem que evitar ironia, tem que evitar metáforas complexas, ele tem que evitar termos de duplo sentido, e principalmente ele não deve encarar o debate como uma disputa de quem está certo ou de quem está errado. Ele deve encarar o debate com empatia, porque no empate ninguém ganha ou perde. Os dois lados somam pontos. E é fundamental que o leitor proficiente seja carinhoso quando for demonstrar que aquela vírgula está no lugar errado, que aquela vírgula muda o sentido da frase. O leitor proficiente tem que fazer isso de uma forma
carinhosa, sei lá, dizendo que também tem dificuldade com as vírgulas, dizendo que a leitura de livros tem amenizado essa dificuldade, fazendo com que ele preste mais atenção na hora de escrever. E o mais importante, meu caro amigo leitor proficiente, jamais insulte, mesmo que os laços afetivos e a intimidade permitam. Lembre-se que, atualmente, nós fazemos as coisas simultaneamente. Portanto, nossas emoções também mudam uma fração de segundos. E como você bem sabe, a interpretação depende muito das nossas emoções. Simplesmente evite expressões do tipo burro e ignorante, mesmo que o analfabeto funcional mereça. As fake news são chamadas de notícias falsas porque utilizam recursos e técnicas jornalísticas para vincular informações distorcidas e sensacionalistas, geralmente com o objetivo de influenciar um determinado público. A técnica utilizada atinge sentimentos que na maior parte das vezes não conseguimos controlar, como ódio, indignação, revolta, curiosidade, incluindo a solidariedade. Por essa razão, uma fake news tem 70% de chance a mais de ser replicada do que uma notícia verdadeira. Chega a ser irônico, mas um tempo atrás a censura bloqueava o fluxo de informação. Hoje a tática é inundar as pessoas com informações inúteis. A própria metáfora inundar é ironicamente mal interpretada. Nós imaginamos pessoas cobertas pela água, morrendo afogadas. E a ironia é que uma enchente, nós podemos morrer de sede, devido à escassez de água potável. O mesmo acontece com as informações. Informações puras e verdadeiras se tornaram escassas. Por coincidência, dias atrás assisti um filme muito interessante. O título é Anon. E, curiosamente, não é um filme muito badalado. Talvez o que eu vou dizer sobre ele justifique o anonimato forçado. O filme deixa bem claro qual é o poder que os usuários digitais devem buscar. Não é o controle total de acesso aos dados, mas sim o poder está em saber no que devem ignorar. Atualmente, não basta saber ler, não basta ser um consumidor de notícias. É preciso ser um leitor competente, crítico, atento ao texto, ao contexto e ao subtexto. Daquilo que lemos, ouvimos, escrevemos e compartilhamos. Sei que é impossível, mas o ideal seria que todos nós, que todas as pessoas fossem capazes de realizar uma leitura sóde, principalmente dos políticos. Se você é judeu, sabe do que eu estou falando, e se você conhece um pouco de cabala, também sabe. Mas, resumindo, sóde tem a ver com o judaísmo. É uma espécie de leitura. É só você procurar no Google que vai encontrar. O que eu estou tentando dizer é que um sujeito pode muito bem ver uma notícia de corrupção e ficar impassível, despreocupado, tranquilo. O que ele não pode é ignorar os fatos, ou seja, é uma notícia de crime. Corrupção não se trata de um crime no qual ninguém se fere. Esse sujeito não pode achar que corrupção é um crime sem vítimas. Ora bolas, ele é uma vítima. Eu, você, somos vítimas. Obviamente que as pessoas mais pobres financeiramente são discutivelmente as mais prejudicadas pela corrupção nos órgãos públicos. Com certeza, corrupção não é uma coisa para analfabetos. Corrupção é uma coisa para pobres espíritos que sabem ler nas entrelinhas da lei, procurar brechas e dar a essas brechas uma interpretação muito própria para cometer os seus crimes. Se tem uma coisa que precisa ficar bem clara na mente de todo leitor, é que a informação é feita de dados. Quando nós lemos, obtemos informações. Informação não é conhecimento.
Conhecimento é a capacidade de compreender ou explicar os significados e as implicações dessas informações. Essa confusão entre conhecimento e informação pode até parecer inocente, mas ela é fundamental. Ela é fundamental para ocultar as relações sociais e a desigualdade de poder contida atrás desses dados, e também a utilidade econômica que esses dados podem ter. O próprio termo dado já contém em si toda a ambivalência da armadilha digital. O que foi dado, obviamente, não foi roubado. Claro que se você induzir alguém ao erro para obter lucro financeiro com esse erro, não me parece uma atitude honesta. Mas a verdade é que ninguém lê as milhares de palavras nos termos de uso dos aplicativos. É de graça. A gente vai lá e clica. Aceito. No entanto, esse aceito é mais um dado. Mais um dado reunido a milhões de dados. Milhões de dados que visam organizar coletivamente pessoas segundo suas preferências, segundo suas tendências de consumo, de religião e, como vimos recentemente, até politicamente. Para mim, a essência da leitura está na possibilidade de apropriação, na possibilidade de discriminação e elaboração de sentidos bem pessoais. Por exemplo, eu sinto que os poderes públicos enchem a boca em defesa da leitura, mas efetivamente nada fazem para promover o livro em seus programas de governo. É muito discurso e pouca atitude. Vejo pais acusando seus filhos de não lerem, quando na verdade quem não lê são eles. Vejo bibliotecas de escolas tratando o livro como peças de exposição e não como ferramentas de educação. Meios de comunicação que lamentam o desinteresse na leitura, mas não incluem o tema periodicamente em suas pautas. Ou seja, falta ação e sobra pessimismo. Por exemplo, geralmente quem espalha a frase feita "brasileiro não lê", lamentavelmente são leitores. O que nós precisamos é parar de banalizar a leitura. Precisamos sim desmascarar certas hipocrisias relacionadas a ela e desconstruir, né? Desconstruir a ideia de que se trata de um hábito reservado à elite. É urgente, precisamos explorar a ideia de que a leitura é possível nessa era de multimídia. Precisamos aproveitar os formatos digitais que a multimídia proporciona, né? Blogs, YouTube, videogame, seja, enfim, há uma gama de suportes que podem ser extremamente estimulantes para os novos leitores, como o próprio e-book, por exemplo. O feitiço precisa virar contra o feiticeiro, e isso é possível. É possível se apropriar desse espaço para formar leitores críticos. Porque não existe nada melhor do que a leitura, né, para auxiliar a consciência do que é possível fazer, iluminar a lucidez do que defender. É muito triste a gente ter que ouvir um sujeito dizer que moradia, desemprego, saúde, educação, violência, corrupção, racismo, feminicídio, pobreza, fome, intolerância religiosa, intolerância de gênero, violência policial, desigualdade social, exclusão social, dizer que são problemas que cabe ao governo resolver. Isso é triste porque o sujeito que afirma que tudo isso não é problema dele, ele está dizendo, né, atrelado nessas palavras, que também é um sujeito que não lê. E isso se torna um problema porque ele fica impossibilitado de se ver como parte da solução. Então, eu acredito que não existe uma ferramenta melhor do que ler, né? Porque ela qualifica e amplia o discernimento
relativo à informação, um discernimento relativo à opinião, né, que talvez isso acabe resultando em conhecimento, seja lá qual for esse conhecimento, né? Mas é inegável que ler desenvolve uma autonomia de pensamento crítico, né? E aprender a ler e ler no nosso país significa mais que um direito, é um privilégio. Portanto, usufruir desse privilégio, eu acredito que seja um dever. E um dever e talvez também um compromisso que todos nós deveríamos assumir com as futuras gerações. Porque pensar no futuro é pensar no agora. Porque nesse exato instante, nesse exato momento, nós somos o passado das futuras gerações. E quando elas lerem a nosso respeito, é bom a gente pensar no que elas sentirão. Se elas sentirão orgulho, vergonha ou decepção.